Olá! Dando continuidade à série de Introdução ao Novo Testamento, neste vídeo nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo Lucas, o terceiro Evangelho, e também o terceiro Evangelho dos sinóticos, daqueles evangelhos que apresentam uma visão comum, uma visão conjunta a respeito da vida de Jesus, quer dizer, compartilham de um material comum. Mas quem foi Lucas? A quem é atribuída a autoria do terceiro evangelho? Lucas é chamado por Paulo de o médico amado, e ele foi companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias. Não existe consenso se ele acompanhou Paulo desde o começo ou se Lucas começa a acompanhar Paulo a partir do momento em que ele emprega a primeira pessoa do plural no livro de Atos. Eu particularmente entendo que Lucas já acompanhou Paulo desde a saída para a primeira viagem missionária em Antioquia. E vou explicar por quê, quando eu falar sobre a datação do Evangelho de Lucas. Tá? Mas, ainda falando de Lucas, ele é então o único autor gentil, não judeu, do Novo Testamento. E uma outra coisa importante é que, além de ser médico, ele é um historiador minucioso, ou seja, ele mesmo demonstra, pelas suas palavras na introdução ao Evangelho de Lucas e também pelo conteúdo, pelo material que nós encontramos nesse livro, ele mesmo demonstra que foi um historiador minucioso. Inclusive, quando se estuda história, o nome de Lucas é colocado como uma referência, em termos de personalidade, em termos de historiador, como a figura de um historiador. Ele fez um trabalho minucioso de pesquisa e ele relata isso ao destinatário inicial do livro, que é um homem que ele chama de Teófilo. Teófilo, em grego, significa amigo de Deus. Então, pode ser que Lucas estivesse apenas usando um codinome, para não identificar aquele seu destinatário, talvez por algum problema para evitar algum tipo de perseguição ao seu destinatário, ou pode ser que Teófilo fosse exatamente o nome daquela pessoa. E o mais importante também a nós sabermos a respeito dessa pessoa é que provavelmente essa pessoa era uma autoridade dentro do Império Romano, tá? Porque Lucas emprega um título, excelentíssimo, a nossa tradução normalmente utiliza excelentíssimo Teófilo. Lucas emprega um título que só é utilizado no livro de Atos para mencionar também autoridades romanas, como Félix e Festo, governadores que são mencionados lá em Atos 23, 26 e Atos 24, 3 e Atos 26, 25. Então, é possível que o Teófilo, fosse esse o nome dele ou não, é possível que o Teófilo, então, tivesse sido ou o grande patrocinador das pesquisas de Lucas, quem forneceu dinheiro para Lucas viajar e entrevistar as pessoas, e também quem tenha patrocinado a própria redação do Evangelho, porque o material que eles usavam naquele tempo, pressupondo que os originais tenham sido escritos em pergaminho e não em papiro, essa é uma tese especialmente defendida pelo Dr. Pickering, material caro. Esse material era caro. Então, o Teófilo, como um homem de alta posição e como um homem de recursos, pode sim ter patrocinado o trabalho de Lucas. Quando o Evangelho de Lucas foi escrito? Muitos posicionam ele lá mais ou menos nos anos 60 depois de Cristo, o que faz com que ele tenha utilizado o Evangelho de Marcos e, possivelmente, para essa datação, o Evangelho de Mateus. Agora, de acordo com os colofões, que são notas finais que você encontra em muitos manuscritos, o Evangelho de Lucas teria sido editado no ano 45 depois de Cristo. E isso aqui é algo muito interessante, porque se nós estudarmos uma cronologia da vida de Paulo, nós vamos perceber o seguinte. Em Atos 11, 25, está registrado que Barnabé foi buscar Paulo, ainda chamado de Saulo, em Tarso, para ajudar na igreja em Antioquia. Isso foi no ano 43 depois de Cristo. Tá? Nesse mesmo momento, quer dizer, nessa mesma ocasião, nessa mesma época,
Se nós utilizarmos a referência histórica que encontramos em 2 Coríntios capítulo 12, né, considerando a data de redação de 2 Coríntios, que é mais ou menos o ano 57 depois de Cristo, e jogarmos 14 anos para trás, Paulo diz lá em 2 Coríntios 12 que ele conhece um homem, na verdade ele está falando de si mesmo, né, que 14 anos atrás, no corpo ou fora do corpo, não saberia dizer, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, 14 anos para trás da redação de 2 Coríntios é o ano 43 depois de Cristo. Naquele mesmo momento em que Paulo foi buscado por Barnabé, ele também foi exaltado, né, foi arrebatado, ao terceiro céu e teve a sua visão de Cristo. Ele já tinha tido a visão de Cristo na estrada para Damasco, claro. Ele estava ali buscando a Cristo, né? São mais ou menos 8 anos que se passaram entre a conversão de Paulo e Barnabé buscando Paulo em Tarso, mas Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e lá ele ouviu coisas indescritíveis. Lá ele recebeu o seu evangelho. É assim que eu creio, né, utilizando aí outras passagens, especialmente o que Paulo menciona em Romanos 2. E aí veja que interessante. Paulo vai para Antioquia, fica 2 anos em Antioquia e sai para a viagem missionária, para a primeira viagem missionária, no ano 45, que é exatamente o ano em que o Evangelho de Lucas é publicado, segundo os colofões. Então, o que nós temos ali? Lucas junta a sua pesquisa histórica, né, com a revelação de Jesus Cristo recebida por Paulo. Vamos lembrar que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Então, a autoridade apostólica de Paulo por trás do Evangelho de Lucas e o trabalho histórico minucioso de Lucas dá origem ao terceiro Evangelho. E eles publicam o Evangelho no mesmo momento em que saem para a primeira viagem missionária. De maneira que eu creio que o Evangelho de Lucas foi inclusive usado como um instrumento, como um material de evangelização, né? Então, uma coisa importante a respeito do Evangelho de Lucas é que ele tem também a autoridade apostólica de Paulo, né, para conferir aí o caráter canônico, o caráter de escritura para esse livro. O objetivo do Evangelho de Lucas é apresentar Jesus como o Filho do Homem. A gente já viu que o objetivo de Mateus era apresentar Jesus como rei, o objetivo de Marcos é apresentar Jesus como servo. Agora, Lucas tem o objetivo de apresentar a humanidade de Jesus, né? Aquela completa identificação do Filho de Deus conosco. Jesus como o Filho do Homem. Lembrando que para um cristão, né, um dos aspectos centrais, se não o principal aspecto da sua fé, é que Jesus é 100% Deus e 100% homem. A divindade completa de Cristo vai ser enfatizada especialmente pelo próximo evangelho que nós vamos estudar, o Evangelho de João. Mas a humanidade de Cristo é enfatizada por Lucas. Enfatizando a humanidade de Cristo, Lucas também enfatiza a importância da oração. Jesus, como homem, como um de nós, ele orava, e orava muito. Aliás, é interessante que o Novo Testamento registra 9 orações de Jesus. Dessas 9 orações de Jesus que são registradas no Novo Testamento, 7 delas estão em Lucas. Além disso, existem parábolas sobre a oração que você também só encontra em Lucas e não encontra em nenhum outro evangelho. Como médico, Lucas dá especial atenção para curas que Jesus fez, curas milagrosas. E ele então investigou, né, e apresenta aquelas curas de forma mais detalhada do que você encontra em outros evangelhos. O que é não apenas uma demonstração daquela característica de Lucas, né, ele como um médico, mas também uma atestação da evidência, né, uma atestação da veracidade daquela cura. E por fim, para encerrar, como um historiador, Lucas ele dá especial atenção para indivíduos. Existem histórias de indivíduos que só aparecem no Evangelho de Lucas, como as histórias de Zacarias e Isabel, né, tão importantes, na verdade, por terem sido os pais de João Batista. Mas, além de Zacarias e Isabel, nós temos a história de Simeão e Ana, né, que estavam lá em Jerusalém quando
Jesus foi ser apresentado no templo. Nós temos também a história de Zaqueu, nós temos a história do leproso que foi curado e retornou para agradecer a Jesus. Nós temos a história do ladrão, né, que se arrependeu na cruz. Todos esses indivíduos são mencionados por Lucas e Lucas dá uma especial atenção para eles, e esses indivíduos você não encontra em outros evangelhos, o que demonstra essa característica de Lucas como um historiador. Mas acima de tudo, demonstra o cuidado de Deus com cada um de nós, com cada um de seus filhos. O Evangelho de Lucas enfatiza a humanidade de Jesus, enfatiza a necessidade de oração, mas ao se concentrar na humanidade de Jesus e em indivíduos, o Evangelho de Lucas demonstra como Deus está preocupado em ter um relacionamento individual e pessoal com cada um dos seus filhos. Bom, por esse Evangelho é isso. Nós temos então, para encerrar os Evangelhos, no próximo vídeo, o Evangelho de João, que particularmente é o meu evangelho favorito, mas eu falo sobre ele no próximo vídeo. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.